Buongiorno tutti quanti, não vamos perder muito tempo, hoje são 16 de fevereiro, e o que nós estamos vendo no mundo de hoje, no Brasil de hoje? Destruição total da moral, da ética, do Estado democrático de direito, da cultura, da religião, da família, da sociedade capitalista que eu digo, né? Como um todo, né? Os criminosos condenados são soltos e acabam ocupando cargos na burocracia estatal. Vemos a premiação dos maus, a premiação dos piores, a premiação da mediocridade, da incompetência, e o julgamento político-ideológico pelas cortes superiores, a censura, as prisões de oponentes políticos, sem crime, sem o devido processo legal, sem respeitar a Constituição. E o que é isso? Isso é o fim da liberdade, é o fim da democracia, isso é comunismo. Isso é comunismo. Então, meus amigos, ontem, dia 15, né, nós tivemos, uns parlamentares visitaram a Papuda, aqui em Brasília, que é o presídio masculino, tinham 600 homens lá recolhidos pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, e na Colmé, que é o presídio feminino, 350 senhoras lá, totalizando 960 presos políticos, e esse número aumenta dia a dia, porque a Polícia Federal continua perseguindo e prendendo, né? E o que o PT insiste? Insiste em culpar o Bolsonaro, assassinar a reputação do Bolsonaro, não quer a CPI para investigar o que aconteceu, quem é que participou, quem é que mandou, e adivinhe por quê, né? Adivinhe. Então, meus amigos, vou tratar nesse vídeo aqui, conforme está aí na capa, desse livro aqui, O Comunista Exposto. Esse livro, ele foi escrito por esse professor aqui, o Clem Skousen, um americano, e é uma obra fantástica de fôlego que explica direitinho como é que o comunismo chegou aqui na América, se instalou e dominou. E o objetivo dessa obra é desvendar e restaurar a liberdade, mostrando como é que eles estão agindo, revelando a estratégia que eles têm para se infiltrar na sociedade, através do gramscismo, através do aparelhamento do Estado. E abrir os olhos daquelas pessoas que estão dormindo, que não estão vendo a gravidade da situação. E qual é a arma secreta do comunismo? É o materialismo puro, não o materialismo dialético do Karl Marx, mas essa filosofia que eles usaram muito aqui do alemão Friedrich Nietzsche. Até vou ler um artigo do Nietzsche aqui, que está no capítulo, na página 429, aqui seria o capítulo 11 mais 1, né? Não vou dizer o número do capítulo. Então diz o Nietzsche aqui, olha o que o materialista puro diz. Uma vez que não há Deus e que os seres humanos são apenas animais sem alma e sem imoralidade, os homens não devem, portanto, seguir um sistema ético-moral. A lei natural da força deve prevalecer no universo. Os fracos merecem servir os fortes. Os fortes governar. Em algum lugar da Terra, há uma nação que é naturalmente superior e deve subjugar impiedosamente o resto da humanidade. Ele está se referindo à Alemanha aqui na época. Dentro desta nação, um indivíduo deve erguer-se como líder natural e ditador para governar a humanidade, porque ele é o super-homem. Já é uma previsão da criação do super-homem naquela época. Bom, pessoal, ele estava se referindo à inspiração de um homem, que foi o Hitler, que se inspirou nesse filósofo aí, esse filósofo materialista aí, que era o Friedrich Nietzsche. Então, o Adolf Hitler escreveu um livro chamado Minha Luta, e é onde ele afirmou, ele se baseou nisso aí para... Bom, o resto da história vocês mais ou menos já conhecem. Então, meus amigos, eu vou ler aqui, esse livro é maravilhoso, ele tem 45 metas aqui que os comunistas fizeram a previsão de que eles iam adotar para atingir o mundo todo, para simplesmente instalar o comunismo no mundo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tinha marcado até, está aqui, está marcado aqui, as 45 metas. Eu vou ler algumas aqui para vocês terem uma ideia, depois quem quiser, eu vou deixar o livro, vou deixar um audiobook aqui com as 45 metas comentadas, que foi gravado assim
a título de instrução, tem o comentário e é bem humorado o comentário, para vocês entenderem. Então começa assim, ó. Usar as decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições, afirmando suas atividades. Isso aqui fala sobre desrespeitar a lei e a Constituição, como faz o nosso tribunal aqui. É outra coisa aqui. Controlar as escolas e usá-la como meio de transmissão do socialismo e da propaganda. Isso aqui é o aparelhamento das escolas, das universidades, que eles usam para fazer a doutrinação. É outra regra aqui. Infiltrar na imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais de jornais e ocupar cargos diretivos. Isso é o que eles fazem nos grandes jornais. Ocupar as posições chaves de rádio, da televisão e do cinema. Que eles infiltram lá para fazerem propaganda, né? Dar continuidade ao descrédito na cultura, essa cultura lixo que eles empurram goela abaixo das pessoas, degradando todas as formas de expressão artística, com a célula comunista, eliminar toda a boa cultura, edifícios, substituindo-os por formas desajeitadas e sem sentidos. A programação em colocar a feiura, né? Destruir o que é belo e só botar o lixo. Outro item, eliminar todas as leis sobre obscenidades, dando a elas o rótulo de censura. Quebrar os padrões da cultura e da moralidade através da promoção da pornografia, obscenidade, de livros, revistas, filmes, rádio e TV. É o que mais tem uma televisão aqui que só faz isso, é só putaria o dia inteiro para subverter a ética, a moral, enfim, a obscenidade. Depois, infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. O que é a religião social? É a teoria da libertação que eles fizeram. Eles se infiltraram na igreja e levaram o marxismo para dentro da igreja. Eliminar a oração, a expressão religiosa nas escolas, sob a alegação de que viola o princípio da separação da igreja e Estado. Está falando o Estado laico que o STF prega aí, né? Não pode falar em Cristo, não pode. O Estado laico nada mais é do que a infiltração marxista dentro do Estado. Até nas notas de dinheiro nós temos ali, Deus seja louvado, mas eles não querem admitir. Então essa é a situação, meus amigos, do materialismo puro. É muito interessante esse livro aqui, né? Quem não quiser adquirir, porque ele não está de graça, porque tem direitos autorais, né? Mas tem audiobooks, né? Você pode escutar capítulo por capítulo, está gravado, que existe. E eu vou deixar na descrição também um filme chamado Massacre de Katyn, para vocês verem o que é o autoritarismo quando se une, né? Houve uma época, até 1940, mais ou menos, do século passado, a Alemanha e a União Soviética eram amiguinhas. Eles trabalhavam unidas. Tanto é que eles esquartejaram a Polônia, partiram a Polônia no meio, a metade ficou com a União Soviética e a outra metade, a parte ocidental, ficou com a Alemanha. Só que depois o Hitler descumpriu tratados, invadiu a União Soviética, aí eles ficaram inimigos, mas na verdade são tudo esquerda, né? O nazismo era uma esquerda radical e o comunismo lá da União Soviética também. Esse filme, Massacre do Katyn, vocês vão ver coisas horrorosas ali que eles faziam. Aí um culpava o outro e ninguém era culpado. E aqui no Ocidente o pessoal é mal informado, a gente não tinha acesso a essas informações lá na década de 40. A gente ficou sempre na dúvida, não sabia quem era o pior, se era o nazismo ou se era o comunismo. Então, meus amigos, por favor, se inscreva no meu canal, César Ramos do Extravox. As pessoas precisam abrir os olhos, e é só através da cultura e da leitura que a gente consegue acordar. Até mais, tudo de bom.